Pessoal, sejam bem-vindos mais a um podcast daqui do Salesiano, do Congresso Internacional de Tecnologia e da Educação. Meu nome é Carlos e eu sou presidente da Liande, que é a Liga de Anestesiologia e Dor. Eu sou a Pamela, também faço parte da Liande, eu sou secretária da Liga. Meu nome é Marcelo, eu sou médico anestesista, trabalho no Hospital Santa Casa, no Hospital Unimed, e sou professor dos alunos da Universidade Salesiana. Professor, muito obrigado de estar aqui com a gente hoje, viu? Queria te agradecer profundamente o senhor ter vindo aqui e a aula um pouquinho. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é um anestesiologista, um médico anestesiologista. Certo, vamos lá. O anestesiologista, ele não é apenas aquele médico que vai injetar o medicamento e fazer o paciente dormir para anestesia, Sim. né? A anestesiologia, ela vai além disso. A anestesiologia, ela é uma ciência que prepara o paciente para uma cirurgia que leva a riscos e consequências. Uhum. Então, através de algumas medicações, a gente consegue deixar o paciente num padrão adequado para uma cirurgia, manter ele vivo, e a gente mantém parâmetros hemodinâmicos, e controle hemodinâmico e condições adequadas para um determinado tipo de cirurgia. Sim. Então, através de medicamentos, de controle hemodinâmico, a avaliação do eletrocardiograma contínuo, pressão contínua, temperatura, capnografia, tipo de ventilação, a gente consegue deixar o paciente numa forma estável e segura para ele ser operado. Para ele ser operado, passar por um procedimento cirúrgico ou por um exame de diagnóstico e que ele saia bem do procedimento sem causar riscos à própria vida dele. Então, a anestesiologia vai além de injetar. Ela vai cuidar do paciente, vai manter ele estável e dar condições para o tipo de cirurgia que vai ser executado. Sim, acho muito legal a gente começar com essa pergunta, porque muitas pessoas não têm noção, né, do que é um médico anestesiologista. Acho que é igual o senhor falou, chega lá na hora da cirurgia, só vai aplicar o medicamento, não conhece o medicamento, não sabe se é homem, mulher, idade, fatores de risco, né? Exato, por isso é importante estabelecer uma relação médico anestesista com o paciente, porque a gente não tem tanto contato com o paciente quanto o cirurgião ou outro clínico, por exemplo. O nosso contato é o paciente dentro do centro cirúrgico. Então é sempre importante a gente manter o contato com o paciente, a gente estabelecer uma relação ali entre o médico e o paciente para ele ter segurança, porque o paciente vai estar nas nossas mãos naquele momento, né? A gente vai fazer ele dormir, ele vai dormir, e a nossa responsabilidade é manter ele vivo. Tem que fazer ele passar por um procedimento cirúrgico e sair vivo dali, em condições de vida adequada. Sim. Então, é um período curto que a gente tem que ter um diálogo adequado com o paciente, para ele sentir segurança na gente e segurança no que a gente vai fazer, para que ele saia dali bem, sem dor, e saia dali em condições adequadas de um dia a dia comum. Vamos começar, professor? Bom, nós vamos abordar um tema que é a avaliação pré-operatória. Esse tema é um tema que envolve muitas vertentes, muitos temas que estão dentro dessa avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória é um conjunto de informações que a gente tem que ter do paciente antes da cirurgia, para a gente preparar o tipo de cirurgia, preparar o tipo de anestesia, quais são as condições adequadas que a gente precisa para o paciente ser submetido a um tipo de cirurgia. Então, a gente tem que saber da história do paciente, a gente pesquisa as comorbidades, se ele tem condições de ser submetido àquele procedimento e se ele vai ter riscos de vida ou não. Toda avaliação pré-anestésica e pré-operatória, a gente calcula risco de vida. Então, aquele monte de exame que a gente pede, dependendo da idade, a avaliação com cardiologista, a avaliação com pneumologista, aquele conjunto de informações que a gente quer ter, ela é pedida para a gente avaliar o risco que aquele procedimento vai levar ao paciente, vai trazer para o paciente. Então, a gente calcula o risco de morte. Então, toda avaliação, o nosso objetivo final é calcular risco de morte para a gente proteger o paciente. Okay. Determinado risco de morte, quanto maior o risco de morte,
maiores são os cuidados e maiores são as indicações de ter um cuidado pós-operatório em uma unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então, a gente tenta estratificar de uma forma que a gente agrupa o máximo de exame e informações durante a avaliação para a gente saber qual o risco de morte que esse paciente pode ter em uma cirurgia. Sim. Porque, assim, uma cirurgia, ela, por mais que a pessoa seja saudável, tenha boas condições de saúde, existe um risco. Toda cirurgia existe um risco. Então, a gente tem que saber qual o risco é esse e o paciente ele tem que ser protegido para não piorar esse quadro. Tá? Uma coisa que eu ia perguntar para o senhor. Nem toda cirurgia faz o exame pré-operatório ou todas fazem? Como é que faz? Então, toda cirurgia letiva é importante ter avaliação pré-operatória. Toda cirurgia que foi eletiva que é programada. Toda cirurgia que nós vamos programar, vamos agendar, ela tem que passar por uma avaliação pré-anestésica para ter esse preparo. Para a gente conhecer o paciente, saber as comorbidades, quais medicamentos eles tomam, eles usam, quais eu vou suspender na véspera da cirurgia ou uns dias antes para ele chegar de forma adequada no centro cirúrgico. Então, as urgências, elas fogem da avaliação pré-operatória porque são pacientes que estão com risco iminente de morte. Então, aquele paciente que chega com uma urgência no hospital, a gente não consegue fazer avaliação pré-anestésica. A gente tem que levar e tentar fugir das consequências que a cirurgia ou o trauma que está acontecendo vai levar. E tentar identificar e tratar de forma rápida, tá? Tá bom. De início, existe uma classificação que é importante todos saberem, que é a classificação ASA. A ASA é a Associação Americana de Anestesiologia. Os americanos eles fizeram um estudo que, através desse estudo, eles tentaram estratificar para identificar o risco qual que é a mortalidade desses pacientes em determinados procedimentos cirúrgicos. Então, a classificação ASA ela foi feita para a gente estratificar, identificar qual a mortalidade cada paciente vai ter, desde o paciente que não tem nenhuma comorbidade até o paciente mais grave. Então, existe uma classificação, que é essa classificação de ASA, que ela vai de 1 a 6. A gente tenta encaixar os pacientes nessa classificação para a gente estratificar a mortalidade, para saber qual a mortalidade e quais são os cuidados pré-operatórios, transoperatórios e pós-operatórios, tá? Então, basicamente, a classificação ASA, o ASA 1 é aquele paciente que é um paciente, nós chamamos de ígido, é o paciente que não tem doença nenhuma. O paciente não tem nenhuma comorbidade, não faz uso de nenhum medicamento, ele tem uma vida saudável, ele não bebe, não fuma, não está acima do peso. Então, é um paciente que, pela classificação ASA, ele ainda tem uma mortalidade de 0,06, 0,08%. Então, nós colocamos como uma mortalidade muito baixa. É significativa, mas baixa. Por quê? É um paciente que não tem comorbidade nenhuma. É um paciente que é jovem, que não bebe, que não fuma. Então, é um paciente que os cuidados dele são cuidados básicos de uma cirurgia convencional, que a gente tem que ter. Basicamente, toda cirurgia tem que ter de cuidados básicos para anestesia. Monitorização, eletrocardiograma, pressão arterial, oximetria. Se for entubado, uma anestesia geral, capnografia, temperatura. Então, eu preciso desses parâmetros básicos. Então, é um paciente que eu vou acompanhar, vou monitorizar ele para que ele não tenha, eu não desenvolva nenhuma alteração durante o procedimento cirúrgico. Nenhuma arritmia, nenhuma hipotensão, nenhuma dessaturação, tá? Então, o paciente ASA 1. O senhor comentou que é um paciente que não toma nenhum tipo de medicamento. Exato. Se for uma menina jovem que toma um anticoncepcional, ela fica inserida no ASA 1, ela cai? Não, ela entra no ASA 1 ainda. Sim. Medicamentos como anticoncepcionais, suplementos alimentares, fitoterápicos, eles ainda entram como ASA 1. Sim. Os medicamentos são medicamentos que a gente considera como tratamento de doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, alguma doença cardíaca, alguma arritmia. Perfeito. São tratamento de doenças orgânicas, tá? Muitas pessoas hoje tomam vitamina, tomam suplementos alimentares, o anticoncepcional, vitamina D. Essas pessoas entram ainda em classificação da ASA 1. Perfeito. Por exemplo, você bebe?
Então, ele é um asa 2, Sim. porque ele bebe. Uhum. Se você fuma, você entraria já no asa 2. Sim. Se você está acima do peso, por exemplo, acima do peso é um IMC acima de 30, tá? IMC acima de 30 é sobrepeso. Então, acima de 25. Um IMC acima de 25 é sobrepeso. Sobrepeso já entra como asa 2, tá? Então, a classificação varia por isso daí. Perfeito. Tá? Asa 2. Asa 2 é um paciente que nós já começamos a entrar nele. Tanto vocês veem que o assunto ele vai um vai levando ao outro, né? O asa 2 é aquele paciente que ele tem alguma doença, alguma comorbidade tratada e estável. É uma doença que não traz nenhum comprometimento físico e orgânico para o paciente. Por exemplo, paciente hipertenso, hipertensão controlada, paciente diabético, diabetes controlado, paciente que tem alguma arritmia controlada, paciente que tem alguma disfunção hormonal, um hipotireoidismo, que está em tratamento regular com seus medicamentos e seus exames em dias. Esses pacientes, eles ainda têm uma mortalidade que de 0,27% a 0,4%. 0,4% para gente que trabalha em centro cirúrgico é alto. Começa a aproximar de 0,5%, é uma mortalidade alta já. Se você pegar um rol de 1.000 pacientes, 0,4% é bastante gente. Então, são pacientes que a gente tem que ter um maior cuidado, porque, assim, paciente hipertenso, que é hipertenso controlado, senão, ele tem maior chance de ter alguma arritmia no transoperatório, ou fazer um pico hipertensivo pré-operatório. Paciente diabético, ele tem risco de fazer no pós-operatório uma hiperglicemia, que pode levar a complicação renal, por exemplo. Então, todo paciente que ele é submetido a um estresse cirúrgico, ele vai desenvolver consequências. Sim. Todo paciente que ele é submetido a uma cirurgia, no pós-operatório dele, ele pode ter uma resposta inflamatória. Ele tem uma resposta inflamatória sistêmica, porque, assim, ele foi invadido, o nosso corpo ele vai reagir com uma forma de defesa, então vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode desequilibrar essa doença de base controlada. Então, o asa 2, aquele paciente tem que ter um maior cuidado. No transoperatório, vai seguir com a monitorização completa dele e sempre ficar atento a alguns sinais importantes. Por exemplo, alguma arritmia, sempre está acompanhando o eletrocardiograma do paciente, algum pico hipertensivo. Então, tem que ter certo cuidado. Por exemplo, um paciente que ele é hipertenso, crônico, de longa data, lá, mais de 30 anos, tratando a hipertensão dele, controlado com os medicamentos de uso comum. Muitas vezes, esse paciente pode ter uma miocardiopatia hipertrófica. Lembra que o coração, do hipertenso, ele tem que fazer mais força para bombear, lembra? Então, com isso, o músculo, o miocárdio, ele fica espesso. Então, todo paciente que ele é hipertenso, ele tem um miocárdio mais espesso. Então, muitas vezes, durante um transoperatório, o paciente faz hipotensão importante. Quando ele faz hipotensão importante, o sangue que irriga o miocárdio na parte periférica, ele é periférico para central. Se ele faz hipotensão, o sangue que está periférico, ele não consegue chegar no epicárdio, que é a parte mais profunda do miocárdio, pode causar microinfartos no paciente. Então, muitas vezes, o paciente que agora não vai ter nada, mas futuramente ele pode desenvolver uma arritmia, porque ele tem vários pontos de isquemia no miocárdio. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que se ajustar para cuidar, porque, assim, toda anestesia, quando a gente induz anestesia, o paciente pode fazer hipotensão. Sim. Então, a gente tem que ter aquele controle do paciente para manter ele o mais estável possível, por mais que seja uma asa 2, tá? Então, por mais que seja simples, 0,4% ainda é bastante, tá? Eu coloquei aqui a observação que o paciente asa 2, ele tem o paciente com obesidade, por exemplo, menor que 40, ele entra em asa 2. Mas acima de 40, ele já entra como asa 3, tá? O que é importante no asa 2? Para o pré-operatório. É o paciente que tem que vir para a gente, dependendo da idade do paciente, ele tem que vir com a gente, pelo menos com um eletrocardiograma, para a gente ver se ele tem alguma arritmia já, se tem alguma sobrecarga de ventrículo, para a gente saber se o músculo cardíaco dele é muito espesso ou não. Para a gente ter esses certos cuidados durante o transoperatório, para a gente não fazer hipotensão mantida, sustentada, para não ter risco de fazer isquemia miocárdica, tá? Alguma dúvida?
Então, doutor, eu até ia aproveitar para falar, o senhor tem falado do eletro várias vezes, né? Aham. Uma curiosidade que às vezes o pessoal não sabe, quem vê esse eletro são os próprios anestesistas também? Como que é que funciona? Isso. O eletro transoperatório, a gente tem um monitor que fica um eletrocardiograma contínuo na tela, marcado. A gente sempre avalia o D2 e o V5, que são os eletros que pegam tem maior chance de você pegar uma lesão isquêmica aguda. Então, quem acompanha o eletrocardiograma no intraoperatório é o anestesista. Tá bom. Então, ele tem que ter o domínio do eletrocardiograma. Tem que saber as arritmias, conhecer as principais arritmias, as bradiarritmias, as taquicardias, e tem que saber se o paciente está evoluindo ou não com um infarto intraoperatório. Acho legal porque as pessoas lá de casa às vezes pensam o que a gente volta lá no começo do assunto, né? Isso. Acho que o anestésio não vai cuidar dessa parte, mas ele vai cuidar de todos os sinais vitais do paciente durante a cirurgia, né? A gente dá o diagnóstico ali na hora. Por exemplo, o paciente pode fazer uma arritmia, eu tenho que reverter na hora. Eu tenho que estar atento ao eletro e tem que saber a conduta naquele momento, tá? Então, por isso que é importante a monitorização, tá? Okay. O ASA 3 é um paciente mais complexo. O ASA 3 é aquele paciente que ele tem uma doença crônica já, que ela não está totalmente controlada. Ou ele tem alguma doença que tem alguma descompensação clínica, ou alguma doença que traz algumas limitações para ele. Por exemplo, o ASA 3, só lembrando, ele tem uma mortalidade já de 1,4% a 4,3%. É muito alta. 4,3% é quase 5%. 5% para a gente que trabalha com grandes volumes de cirurgia é um número muito alto. 5% de uma população de 1.000 pessoas. Imagina quantas pessoas são. Sim. Então, é um número alto. Então, são pacientes graves que exige um maior cuidado e exige uma maior gama de monitorização e maior atenção. Esses pacientes têm alguns detalhes que são importantes. Paciente ASA 3 entra em ASA 3. Todo paciente tem um MC acima de 40. Paciente que tem alguma doença arterial coronariana, infartou há menos de 3 meses, colocou stent recentemente, há menos de 2 anos, infartou, ou tem insuficiência renal e está em diálise. Então, todo paciente que ele infarto recente, colocou stent em menos de um ano, paciente revascularizado, paciente renal crônico dialítico, faz diálise continuamente, são pacientes que têm uma mortalidade muito grande, porque assim, ele tem uma doença crônica, grave, que muitas vezes não é tão compensada. E então, são pacientes que aumentam o risco de mortalidade por isso. Então, ele tem um prognóstico pior. Todo paciente que é ASA 3, ele tem indicação de passar o pós-operatório UTI. Porque entrou nesse nível aí de 1,4% a 5%, o pós-operatório dele é mais complexo. Porque lembra que eu falei? Aquela cascata de inflamação que a gente faz no pós-operatório, que vai desregular, descontrolar a doença de base dele, que é mais controlada. Sim. Então, você imagina um paciente que já tem uma doença de base que é descontrolada, vai submeter uma cirurgia que vai descontrolar mais ainda a doença de base. O ASA 1, mortalidade 0,06 a 0,08, é o paciente mais tranquilo. O ASA 2, mortalidade 0,27 a 0,4, eu falei, começa a piorar, que está perto de 0,5%, que já é baixo, aparentemente, mas já é alto para a gente. E o ASA 3 que a gente está discutindo agora, que está entre ali 4,3%, está próximo de 5% de mortalidade. Então, qual que é o maior problema aqui para a gente no paciente ASA 3? São as doenças arteriais coronarianas. Todo paciente com uma doença arterial coronariana, ele tem um risco de complicações intra- e pós-operatórias muito grande, porque vai depender de quando ele teve esse evento cardiológico, se é recente ou se é crônico. Então, a gente tem alguns cuidados com esses pacientes. Paciente que teve um infarto recente, menor de 3 meses, que teve uma lesão coronariana, ele é alto risco, porque ele tem chance de fazer um novo infarto. Se é um paciente que ele teve um evento isquêmico, ele colocou um stent, o que é orientado segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Esse
esperar pelo menos 1 ano depois da colocação do stent para submeter o paciente à cirurgia. Se a cirurgia for muito importante, que vai tirar o paciente da mortalidade, o risco de morte é muito grande, ele precisa operar. Então, é um risco que você vai correr. Então, é um paciente que você vai fazer anestesia, é um paciente que você vai ter certos cuidados no intraoperatório. Aí já entra aquelas medidas, aquela monitorização hemodinâmica mais avançada. É o paciente que eu vou ter que ter uma pressão arterial invasiva, eu vou ter que ter um acesso venoso central. Acesso venoso central é aquele acesso que a gente pega numa veia central, que coloca um catéter dentro do coração. A pressão arterial invasiva é um catéter que a gente põe dentro de uma artéria, que a gente tem um controle hemodinâmico da pressão contínuo. Então, ele exige maiores cuidados e é um paciente que a cirurgia ela é para tirar o risco de morte. Tem que ser uma cirurgia muito bem programada, o paciente tem que estar muito bem preparado e tem que passar o pós-operatório dentro da UTI. Porque assim, a mortalidade dele passa dos 4,5%, 4,3%. Então, se consegue esperar 1 ano, que é o ideal, é o tempo que a gente tem para conseguir ter o paciente mais estável, com um risco isquêmico menor, a gente consegue suspender pelo menos um dos anticoagulantes que ele estaria usando, se ele clopidogrel, pelo menos, para ele ser submetido à cirurgia sem levar a tanto risco. Mesmo assim, segue os cuidados com a monitorização. Se o paciente ele infartou em menos de 30 dias, essa mortalidade ela aumenta muito mais. Então tem que calcular bem, discutir muito com a equipe se vai valer a pena operar, porque o risco de fazer na mortalidade intraoperatória é muito grande. Então é um paciente que ele é grave, tem que ter maiores cuidados, tem que ter um acompanhamento maior e sempre de preferência manter o paciente com pós-operatório no UTI. Por exemplo, quais os riscos, saindo da doença arterial coronariana, quais os riscos, por exemplo, no paciente com IMC acima de 40 evolui com um prognóstico ruim? Por quê? O paciente com IMC de 40 que não vai fazer uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia que não seja bariátrica, uma cirurgia abdominal, uma cirurgia cardíaca, eles têm o maior risco de desenvolver embolias, né? Tem um paciente que, pelo peso muscular, pelo peso que ele tem uma miocardiopatia, pode ter uma miocardiopatia hipertrófica, pelo tipo de obesidade que ele tem, a maioria dos obesos, eles têm uma lesão endotelial crônica, porque toda pessoa que é obesa, ela vai ter algum distúrbio metabólico, são as síndromes metabólicas, todo paciente que tem síndrome metabólica tem a maior predisposição a ter uma lesão inflamatória endotelial. Então, eles são mais predispostos a desenvolver trombose e são mais predispostos a desenvolver a infartarem. Porque a lesão inflamatória ela é generalizada, vai desde a perna até a coronária. Então, é um paciente que, se ele opera e não ter alguns cuidados no pós-operatório, tem maior chance de fazer uma trombose ou realmente infartar. Sim. Porque, assim, o trombo, ele forma por quê? É por êxtase ou tem uma lesão endotelial, que é a lesão endotelial, o que acontece? Inflama o endotélio vascular, aquele endotélio forma um trombo, aquele trombo obstrui uma artéria. Isso pode acontecer na coronária. Sim, então, são detalhes que a gente tem que ter certo cuidado no paciente que é um asa 3 e é obeso, por exemplo. Os pacientes dialíticos, por exemplo, são os pacientes que têm um risco maior de ter complicações pós-operatórias por causa da disfunção renal, eles têm maiores distúrbios hidroeletrolíticos no pós-operatório por causa daquela cascata de inflamatória que eles desenvolvem após aquela resposta inflamatória sistêmica que desenvolve depois da cirurgia. Então, os pacientes têm um pós-operatório mais complexo. Então, todo paciente que é um asa 3 vai para UTI. Vai para UTI porque são pacientes que têm maior risco de terem complicações no pós-operatório, tá? Doutor, então só recapitulando, a partir do 3, todos do 3 para baixo vão entrar na UTI no pós-operatório. O ideal que a gente sempre preconiza é ir para UTI, tá? Por causa das comorbidades deles, das comorbidades que o paciente já tem, tá? O ideal seria isso. Asa 4. Asa 4, a mortalidade está em 7,8% a 23%. Então, vocês veem que a mortalidade é muito alta. 23% é quase um quarto de um grupo de pessoas, né?
Então, são aqueles pacientes com mortalidade extremamente alta. São pacientes que são o quê? São aqueles pacientes que têm várias comorbidades. É aquele paciente que é hipertenso, descontrolado, diabetes descontrolado, é um renal crônico não dialítico, ou muitas vezes são aqueles pacientes que têm alguma insuficiência hepática grave. É o famoso hepatopata. Todo hepatopata, ele tem uma doença multissistêmica, que ele não é só hepatopata. Ele é cardiopata junto, e ele é nefropata junto. Então, é um paciente que tem um conjunto de comorbidades que leva a ele a um patamar de gravidade maior, que exige maiores cuidados, e por isso, por ele ter essa descompensação orgânica generalizada de vários órgãos associados, que são de difícil controle, a mortalidade é mais alta. Então, nesses pacientes, são aqueles pacientes que têm o IAM a menos de 3 meses, o AVC, o AIT, por exemplo. E entra nesses pacientes que eu falei para vocês, os hepatopatas, os nefropatas graves e os hipertensos, que têm várias comorbidades associadas a isso. O AIT é um acidente cerebral transitório, tá? Então, todo paciente teve um AVC, a gente supõe o quê? Que ele tem uma doença vascular generalizada que pode levar a mais focos de isquemia. Pode ser cerebral, pode ser cardíaca, porque todo paciente que ele teve um AVC, por um AVC isquêmico, ele é um paciente que tem lesão vascular generalizada. Então, ele teve um evento cerebral, mas pode ter um evento cardíaco, porque não é só uma artéria, são todas as artérias dele tem lesão vascular. Então, esses pacientes, eles entram naqueles pacientes que a gente mantém sempre o maior número de monitorização possível, mantém ainda, tem que entrar de preferência com pressão arterial invasiva, tem que ter um acesso central, vai continuar com a monitorização básica, são os 5 pontos que eu falei para vocês, e todos eles têm uma mortalidade extremamente alta. É aquele paciente que a equipe conversa com a família, para a família entender que a cirurgia é importante, mas a mortalidade é muito alta. Então, é outro paciente que ele tem que passar o pós-operatório no centro de terapia intensiva. Porque, assim, a resposta inflamatória no pós-operatório, a descompensação clínica dele vai ser muito maior. Porque esses pacientes, o ASA4, para vocês entenderem, eles vivem numa linha bem tênue de equilíbrio, entre equilíbrio pressórico, glicêmico. Então, qualquer alteração na hemostase dele, na hemostasia dele, ele desequilibra. Então, começa a descompensar a pressão, descompensar a parte glicêmica, descompensar a parte pulmonar. Então, são pacientes que eles se mantêm vivos por uma linha bem tênue. Qualquer desvio descompensa tudo. E para você voltar ele, colocar ele na linha de novo, para ele equilibrar todas as funções orgânicas, demora um tempo. Então, doutor, uma observação só. E pra gente ver quão difícil que é, né? Por causa que o paciente que quanto mais baixo, né? Ou mais alto, no 5 aí no 4, mais grave, é o que mais precisa de cirurgia, porém também é o que mais tem risco de complicações, de morte. Isso. Então é um trabalho muito difícil, né? É difícil porque, assim, cada um responde de uma forma a um estímulo. Então, a gente sabe que quanto mais asas o paciente tem, mais grave ele é. Sim. E maior a mortalidade. Então, são pacientes que tem que ter um cuidado maior, certo cuidado, e são pacientes com mortalidade extremamente alta. Sim, porque são pacientes frágeis, né? São frágeis. Ele vive numa linha bem tênue. Tênue é aquela linha, como se fosse uma linha, um fio que a pessoa está equilibrando em cima daquele fio. Se um ventinho bater, cai. É um paciente, lembra para vocês não esquecerem, paciente de asa 4, um paciente que anda numa linha bem fina. Qualquer desequilíbrio ali nele, ele vai cair, vai descompensar tudo que foi compensado, tá? Então, é um paciente que vai ter que ser, pacientes são extremamente graves, tem que ter um cuidado maior, e são aqueles pacientes que têm que ir para o pós-operatório, e no pós-operatório são os pacientes que mais complicam com infecção, com descompensações clínicas, cardiológicas, descompensações glicêmicas. Então, é um paciente que ele entra no UTI, fica algum tempo lá, para depois sair, tá? Doutor, tem uma pergunta. Pode falar. Não ficou muito claro para mim, se é um paciente que ele tem uma hipertensão, ele toma medicamento, mas somente uma hipertensão crônica que não é controlada, ou somente um diabetes também, que ele não consegue controlar a glicemia dele, ele entraria no ASA 3 ou no 4? Se ele é o hipertenso controlado, ele é um ASA 2.
Sim. Se ele é um diabético grave, que é aquele diabético que usa vários medicamentos, usa mais de 3 medicamentos e insulina, e mesmo assim a glicemia é descontrolada, ele entra como asa 3. Perfeito. Mesma coisa, o paciente hipertenso, que é o hipertenso grave, que é aquele paciente que toma mais de 3 medicamentos e a pressão ainda dele é alta. Esse paciente, ele é asa 3, tá? Sim. Porque lembra que eu te falei que o paciente que é hipertenso tem uma miocardiopatia hipertrófica? Esse paciente que é hipertenso, tem uma miocardiopatia hipertrófica, no transoperatório, ele não pode fazer hipotensão, porque ele faz aquele infarto subendocárdico. Então, tem o maior risco de infarto. Outra coisa, um paciente que ele é esse asa 3 que você falou, que é hipertenso, toma mais de 3 medicamentos e a pressão é descontrolada. Se ele chegar no centro cirúrgico pra gente com uma pressão diastólica maior de 100, ele aumenta a chance de ter infarto subendocárdico. Porque a gente entende que se a pressão diastólica dele está acima de 100, ele precisa de pressões mais altas para manter a perfusão cardíaca. Se eu baixo a pressão dele, vai fazer isquemia. Então é um paciente que ele tem que... a gente suspende a cirurgia, na maioria das vezes. Ele tem que passar com o cardiologista para tentar baixar a pressão diastólica e estabilizar a pressão dele. Nem que for estabilizar a pressão na UTI com nipride, por exemplo. Para ele entrar, estabilizar, se adequar àquela pressão, para depois agendar a cirurgia. Tá? Nossa, eu não sabia que chegava aí para UTI antes de fazer a cirurgia para baixar a pressão e depois vai para dependendo do cirurgia. nível. Por isso, se for pressão diastólica acima de 100, você pode saber que a pressão sistólica vai estar acima de 180. Então, é suspensa a cirurgia, vai para o cardiologista. Se no quarto não conseguir baixar essa pressão, vai para a UTI para entrar com nipride, que é aquele vasodilatador, para estabilizar, se adequar àquela pressão, sair do nipride para depois ir para a cirurgia. Legal. Então, por causa dessa gravidade, lembra? Sim. Sempre lembrar toda ação tem uma consequência. Então, toda doença tem uma consequência, né? A gente tem que lembrar desses pequenos detalhes. Vocês vão, às vezes no começo da medicina é difícil a gente agrupar conhecimento. Mas depois vocês começam a agrupar, vocês começam a entender que uma hipertensão pode levar a um sintoma que leva a uma lesão, tem uma lesão vascular, pode ter uma lesão renal, por causa dos picos hipertensivos, lembrar da miocardiopatia hipertrófica. Então, vocês vão associando as doenças com as lesões de cada órgão, tá? Devagarzinho vai encaixando o conhecimento Tá. até vocês conseguirem entender, tá? Tudo bem? Beleza. Tranquilo. É complexo, mas é fácil de entender. Sim. Porque, assim, é questão de raciocínio, né? É um raciocínio que eles estabeleceram para a gente conseguir ter agilidade de pensamento, né? Que é uma forma de estratificação. Tudo que é estratificação, tabela, tem que ser uma tabela que que ela seja clara e seja didática. Porque lá você tem que ter essa tabela na mente, para você olhar e classificar e já ter uma conduta. Então não pode ser muito complexa, senão você fica perdido, você não sabe se guiar dentro daquele quadro ali, tá? Bom, o ASA 5 é o paciente moribundo que espera a morte nas 24 horas. Então a mortalidade dele está entre 9,4% e 51%. Esse paciente moribundo é aquele paciente que tem todos os órgãos descompensados. É paciente que é o cardiopata grave, descompensado, é o pneumopata grave, descompensado, função renal ruim, diálise, hepatopata. Então, ele tem múltiplas disfunções orgânicas. Então, é aquele paciente que é extremamente grave, é aquele paciente que pode ter, na maioria das vezes, uma infecção generalizada grave, que pode evoluir por uma disfunção orgânica sistêmica. Então, esse daí é o paciente ASA 5. O ASA 5, a gente não entra em indicação cirúrgica. A gente opera até o ASA 4. O ASA 5, ele não tem indicação porque, assim, a mortalidade é maior que o benefício. Então, o risco de você submeter esse paciente a uma cirurgia é muito alto, 50%. É meio a meio. Vai morrer e 50% de vida, 50% mais, 51% de morte, 49% de vida. Então, é um paciente que, um ASA 5, ele já não entra como indicação cirúrgica. É uma cirurgia que é um paciente que tem que ir para a UTI, tentar manter ele mais... Talvez um cuidado paliativo nesse paciente, né? É um paciente que você tem que tentar conversar com a família para discutir o fato, discutir o caso,
para você manter ele de uma forma confortável, tá? Seja uma unidade de terapia intensiva ou seja uma unidade de tratamentos prolongados, uma unidade de tratamento paliativo. É aquele paciente que você não tem mais peças, não tem mais conduta clínica e conduta cirúrgica para tratar ele. Ele chegou já no fim da vida dele. Aí eu sempre falo na UTI que todos nós temos limites de vida, né? Então, todos nós temos limites, né? Então, chega uma hora da nossa vida que, por mais que nós tenhamos mecanismos e condições, esses mecanismos não funcionam mais. Então, a gente não tem mais armas para tratar, para lutar. Então, a gente fala que é o limite. A gente chegou no limite, a partir dali, o ciclo da vida, né? Ele vai evoluir para óbito. O ASA 6 é o paciente com morte cerebral. E que é o paciente que pode ou não ser doador de órgão. O ASA 6, ele é um paciente que ainda é complexo, porque todo paciente que ele entra em morte cerebral, ele precisa de um diagnóstico específico, né? Então, é uma equipe que vai fazer o diagnóstico da morte cerebral. Normalmente são 3 médicos diferentes, de especialidades diferentes, que eles vão fazer a avaliação da morte cerebral. Cada um faz a sua avaliação em separado, para depois juntar e definir se vai ter morte cerebral ou não. Os 3 têm que chegar no mesmo consenso de avaliação separada. Os 3 avaliam e o intensivista interpreta, tá? Então, é uma avaliação que são alguns testes que são feitos, o paciente tem que estar sem sedação, tem vários critérios para seguir, uma lista de um checklist que tem que fazer para começar a avaliação. Depois de feitas as avaliações, juntados os documentos, fechado o diagnóstico para morte cerebral e a família tem que autorizar a doação de órgãos. Então, é o paciente ASA 6, o paciente tem morte cerebral, tá? Okay. Tranquilo? Desses aí, qual que o senhor acha que é o que mais tem no centro cirúrgico? Por exemplo, o que você mais pega seria um ASA 2? Porque, na minha opinião, seria um ASA 2 e um ASA 3. Olha, depende do hospital. Depende do hospital. O hospital privado, ele tem muito ASA 2 e ASA 1. O hospital SUS, a gente pega muito ASA 2 e ASA 3. O mais raro no hospital SUS é o ASA 1. Tá. Que existe mais raridade. Sempre ASA 2, ASA 3. Então, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem uma hipertensão, tem uma diabetes. Exato, é gordinho, tá acima do peso. Sobrepeso, né? Então, são poucos ASA 1. Mas o que diferencia muito é o hospital privado do hospital SUS. Sim. Por quê? É a assistência. É o acesso à assistência. As pessoas que têm condições de pagar um plano de saúde, a gente supõe-se que a pessoa tem o maior acesso à assistência médica primária, que é para começar a tratar precocemente as doenças e prevenir. O paciente que é atendido pelo SUS são pessoas mais carentes, que têm pouco conhecimento, algumas vezes, e têm baixas condições econômicas para conseguir fazer a prevenção. Então, eles têm uma dificuldade maior de ter acesso. Então, eles chegam para a gente já ASA 2, ASA 3. É muito comum ASA 3 pra gente. Por isso que eu falei para vocês, o ideal, todo ASA 3 é ir pra UTI. A gente consegue, na realidade do SUS? É difícil, né? Muito difícil. A gente tenta estratificar para tentar mandar realmente aquele paciente que é extremamente importante ir pra UTI. Porque se mandar todo ASA 3 pra UTI, falta UTI. Sim. No hospital privado, a gente consegue mandar a ASA 3 para UTI. Porque são cirurgias, são eletivas, a gente consegue articular para tal dia ter uma vaga no UTI, a gente reserva a vaga e já consegue fazer cirurgia. No SUS não consegue. Tranquilo? Tranquilo. Ó, essa segunda parte, dentro da avaliação pré-operatória ainda, a gente fala sobre exames laboratoriais pré-operatórios. Aqui existe uma certa discussão grande, porque é o que é real, o que cai na prova, o que cai na prova e a realidade. O que cai na prova é uma coisa e a realidade é outra, tá? Então, para vocês entenderem, eu vou explicar primeiro o que cai na prova, depois o que é real aplicado no dia a dia nosso do centro cirúrgico.
existe uma lista de exames pré-operatórios de acordo com a idade. Tá aqui. Por exemplo, paciente, isso cai na prova. Paciente até 40 anos. O que eu tenho que pedir de exame para ele? Só um hemograma, se for mulher, um beta-HCG. Só, mais nada. É o que tem que saber. Estranho, né? É estranho. Até 40 anos, eu peço um hemograma e um beta-HCG para as mulheres. De 40 a 65 anos, eu vou pedir um hemograma e um eletrocardiograma. Só, mais nada. Acima de 65 anos, um hemograma, um eletrocardiograma, uma glicemia de jejum e uma creatinina. Só, mais nada. Acima de 74 anos, eu vou acrescentar a esses exames aqui um raio-x de tórax. Mais nada. Então, didaticamente, para a prova, questões de prova que envolvem exames pré-operatórios, são esses exames aqui. Só, apenas esse. Qual que é a realidade? A gente não consegue fazer isso. Porque, assim, isso daqui foi criado numa época que é diferente dos dias atuais. Hoje, uma pessoa de 40 anos, raramente ela é rígida, ela é um asa 1. Pessoas acima de 40 anos já tem algumas, a maioria tem algumas comorbidades. Está acima do peso, a população geral. Está acima do peso, tem hipertensão, tem diabetes. Então, existe uma classificação que a gente, entre mais detalhes, que conforme a comorbidade e a história clínica, eu tenho que pedir alguns exames adicionais. Por exemplo, um paciente, 40 anos, que vai ser submetido a uma cirurgia abdominal importante. O que é o ideal para ele de exames? Pelo menos, se ele é hipertenso e diabético. Eu já entro aí, se ele é hipertenso e diabético, eu tenho que ter pelo menos um eletrocardiograma para a gente identificar se ele tem alguma sobrecarga de ventrículo, se ele tem alguma miocardiopatia hipertrófica, se tem alguma arritmia. Se ele é diabético, eu pedi a glicemia de jejum para ver se ele tem um diabetes controlado ou não. Já entra aí que se ele for um diabetes não controlado, ele já cai de asa 2 para asa 3. E o hemograma e função renal, que a gente sabe que o quê? Todo paciente diabético que não é controlado, ou muitas vezes o que é controlado, eles podem evoluir para alguma disfunção renal. Pode ser leve, moderado ou grave. Então, de acordo com o tipo de comorbidade, eu vou ter um exame específico para ele. Então, o que a gente tem? Didaticamente, eu sei que abaixo de 40 anos, eu não preciso de uma gama grande de exames. O que é da rotina nossa? Por exemplo, vai variar do tipo de procedimento que ele vai fazer. Se ele tem menos de 40 anos e tem uma comorbidade controlada, vai fazer uma cirurgia que envolva bloqueio do neuroeixo, que é a raquianestesia. Vai fazer uma cirurgia ortopédica na perna. O ideal é que ele tenha pelo menos um hemograma e um coagulograma, que é para a gente ver a atividade de coagulação dele, se ele não tem algum distúrbio de coagulação. Didaticamente, o que pediria? Nada. Menos de 40 anos, não pediria nada. Entraria e faria procedimento. Se é um procedimento de urgência, a gente segue o que o livro fala. Menos de 40 anos, não precisa de exames. A gente pode fazer. Se surgir uma complicação, a gente está amparado legalmente, porque no livro, na literatura, fala que menos de 40 anos, não preciso fazer nenhum exame. Posso fazer o bloqueio, que eu estou amparado pela lei. Cirurgia eletiva, não. Cirurgia eletiva, eu preciso de pelo menos um hemograma e pelo menos um coagulograma. Se é uma cirurgia que vai envolver abdômen superior, abdômen inferior, que tem que fazer uma anestesia geral, numa cirurgia que ela é eletiva no paciente de 40 anos. O que é o ideal, que a gente prefere, que a gente pede para a gente ter uma segurança maior para anestesiar? Pelo menos hemograma, função renal e o coagulograma. Tá? É o básico. Tá? Paciente que é hipertenso ou diabético, a gente começa a acrescentar mais exames. Então, todo paciente que é hipertenso, diabético, tem 40 anos ou mais de 40 anos, pelo menos hemograma, função renal, coagulograma e glicemia de jejum. A gente tentar classificar ele como asa 2 ou asa 3. Paciente vai fazer uma cirurgia eletiva
ele tem uma disfunção renal não dialítica, ele tem uma alteração renal e não é dialítico. O que a gente tem que fazer? De todos os exames da função hemograma, função renal e coagulograma. Porque a maioria dos pacientes que tem disfunção renal, eles podem ter distúrbio de coagulação. Então a gente tem que sempre avaliar, porque independente de cirurgia aberta ou fechada, aberta ou que envolva anestesia geral ou que envolva raquianestesia, eu preciso de um coagulograma para eu tentar estratificar o risco de sangramento intraoperatório. Porque o coagulograma não vai me proteger para fazer só um bloqueio do neuroeixo. Ele vai me defender, me proteger para me preparar para um sangramento intraoperatório. Sim. Então, se ele tem algum distúrbio de coagulação, eu posso tentar corrigir no transoperatório ou corrigir antes da cirurgia. O que eu acho interessante, doutor, ainda mais você explicando, fica mais claro para mim, o quanto, na minha opinião, o ASA e os exames pré-operatórios são importantes, eles se completam. Isso. Porque às vezes algum paciente tem problema de coagulação e Ele você não conhece. sabe, aí Exato. você põe ele como ASA 1 ou 2, acha que tá tudo bem. Exato. Mas chega na hora da cirurgia, o paciente tem uma hemorragia e ninguém sabe O porquê. o porquê. E a gente não se preparou para isso. Exato. Então, por isso que eu lembro que eu falei para vocês, a gente faz agrupa vários dados para a gente se proteger no transoperatório. Uhum. Nós já tivemos muitos casos aqui no hospital de paciente com 18 anos, que era cirurgia eletiva, que pediu coagulograma, e o INR é de 1 a 1.2. Então, chegou para a gente com INR de 1.8. Então, o paciente de 18 anos não tem nada. Pode ser erro do laboratório? Pode. Mas assim, Tem que se prevenir, a gente né? tem que se prevenir. A gente não é um paciente que, se é uma cirurgia ortopédica, a gente já não faz uma raquianestesia, um bloqueio no neuroeixo, que é na coluna. A gente tenta evitar tem que fazer anestesia geral. Porque até então eu não consigo provar se ele tem alguma alteração da coagulação ou se ele foi um erro do laboratório. Sim. Então, se é eletivo, eu tenho que ter esses exames básicos de acordo com a anestesia e de acordo com o tipo de procedimento que ele vai fazer, para a gente se proteger mais, tá? Então, pacientes que têm acima de 65 anos, por exemplo, que são hipertensos, diabéticos, têm história de doença arterial coronariana, eu tenho que pedir pelo menos esses exames aqui, ó. Hemograma, função renal, coagulograma, eletrocardiograma, avaliação do cardiologista. Todo paciente que chega para a gente com alguma doença arterial coronariana ou história de doença arterial coronariana, que a gente faz essa pergunta na avaliação pré-anestésica, se tem alguma doença arterial coronariana, se já infartou, se já pôs no stent, ele precisa de uma avaliação do cardiologista. O cardiologista, ele vai estratificar para a gente através de uma classificação que chama Goodman. O Goodman, ele vai tentar jogar uma tabela desse paciente, são várias questões, vai fazer um somatório e dar um valor para a gente, que esse valor vai tentar trazer para a gente mais informações para classificar se ele tem alto ou baixo risco de ter uma nova lesão isquêmica intraoperatória. Okay. Então, paciente que é coronariopata tem que passar lá no cardiologista fazer uma avaliação. Paciente grave, pneumopata, que vai ser submetido a uma cirurgia abdominal com anestesia geral. Paciente que usa oxigênio domiciliar, que tem uma doença, um DPLC, ou que tem uma pneumocistose, alguma doença fibrótica ou restritiva, uma asma, é sempre de bom tom pedir uma avaliação do pneumologista para ver função pulmonar, espirometria do paciente, se ele responde ou se ele tem um processo de restrição ou de obstrução pulmonar, para a gente saber tratar isso no transoperatório. Você vai ventilar um paciente, vai ter que entubar e ventilar ele. Então, tem formas de ventilação específica para pacientes com pulmão com doença restritiva e pacientes com pulmão com doença obstrutiva. Então, você vê que é uma gama de problemas e de ações que você tem que fazer para você conseguir ter uma cirurgia segura, tá? Então, quanto mais comorbidades, de acordo com a história clínica que você vai colher, mais exames você vai pedir por segurança. Você entendeu? Sim. Então, só para ficar bem claro. O paciente, quase ninguém fala, pneumopata que é diabético, hipertenso grave, já infartou uma vez. O que você tem que fazer? Primeiro, vai pedir todos os exames para ele.
hemograma, função renal. Função hepática vai ser aquele paciente que é o hepatopata só. Um paciente com uma história de uma doença hepática. Então, pela história clínica, você vai pedir os exames de acordo com as patologias. Se ele é renal crônico não dialítico, vou pedir função renal, vou pedir eletrólitos, hemograma, vou pedir um coagulograma para ver se ele tem disfunção renal, ele pode ter alteração de coagulação. Vou pedir uma glicemia de jejum e as avaliações. Se ele é um pneumopata grave, eu tenho que mandar ele para o colega da pneumo, para ele dar um laudo para mim, se esse paciente dele, que ele já acompanha há um tempo, tem condições de ser entubado ou não. E vou encaminhar para o cardiologista. Se aquele paciente ele tem um coração bom, o cardio vai fazer um eco, vai repetir um eletro para ver se o coração dele tem condições clínicas adequadas para ele ser submetido a uma cirurgia geral, uma anestesia geral. Ok. Tá? Então, a gente é uma associação de informações. Então, por isso que a gente fala que é importante ter uma história, ter um contato com o paciente, porque através da história clínica eu vou pedir os exames para a gente ter uma cirurgia segura. Tá? A função da avaliação pré é segurança, certo? Beleza. Doutor, então o senhor só vai encaminhar para o cardio o paciente que tiver algum fator de risco cardiológico? Isso. Na prática? Na prática. Só se tiver algum fator de risco algum mesmo? fator de risco que é indicativo. Sim. Muitas pessoas têm um excesso de zelo em paciente que não tem história cardíaca, não encaminhar para o cardiologista. Mas a gente só encaminha paciente que tem história. Paciente 65 anos, 70 anos, que é hipertenso de longa data. Ele tem que ir para o cardiologista. Porque eu não sei qual que é a função cardíaca dele. Então, se é um cardiopata, um hipertenso de longa data, ele tem indicação de ir. Porque, assim, está tratando de longa data, você tem que lembrar que a hipertensão pode causar lesão do miocárdio, pode causar lesão arterial, pode causar lesão renal. Então, tem que lembrar dos órgãos-alvo que a hipertensão pode causar, para você raciocinar e saber para onde você tem que mandar, tá? Então, é questão de bom senso, de olhar e entender o paciente, tá? Lembra que eu falei da casa do Goodman? O Goodman é a classificação que o cardiologista usa para avaliar o paciente que tem alguma doença cardíaca já instalada. Uma hipertensão crônica, já infartou alguma vez, tem alguma miocardiopatia dilatada, ou ele é o paciente que tem uma insuficiência cardíaca importante. Então, existem duas classificações de risco cardiovascular, que é o Goodman, que o cardiologista usa, e a Associação Americana, ela criou essa classificação, que é uma classificação de risco cardiovascular, que é importante também. Ela é mais fácil de ser feita e pode ser feita pela gente. O Goodman é uma tabela com várias perguntas, você vai perguntar, de acordo com esse somatório, você vai classificar o paciente grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. É como se fosse um ASA, só que da parte cardiológica. Quanto mais graus ele tiver, mais complicações e mortalidade ele vai ter. Então, quanto mais complicações, só lembrar, mais cuidados e o paciente tem que ser direcionado para passar um pós-operatório sempre UTI, tá? A Associação Americana criou essa classificação de risco, que é essa classificação de risco que ela é maior, intermediário e menor. Menor é o paciente com idade avançada, que tem um bloqueio de ramo esquerdo e hipertensão não controlada. É aquele paciente que tem um menor risco de complicações cardíacas. Então, doenças cardíacas são simples de ser tratadas, né? A idade avançada, hipertensão não controlada, lembrando que se é cirurgia letiva, sempre ter o bom senso de ter essas comorbidades, está descompensado, tem como compensar? Compensar antes de operar, tá? Risco intermediário, aquele paciente que tem uma angina estável e instável, tem insuficiência cardíaca leve, que é grau 1 e grau 2, insuficiência renal, que é o insuficiência renal crônico não dialítico, e são aqueles pacientes que têm um risco intermediário, e IAM prévio. São os pacientes que têm um risco intermediário de morte, aumenta a mortalidade deles pelas comorbidades. É aquele paciente que entra ali entre asa 3 e asa 4, tá? Esse risco maior, lembra que eu falei para vocês, que é o IAM com menos de 30 dias, uma insuficiência cardíaca grave, que é o grau 3 e grau 4, tem uma valvulopatia grave ou uma cardiopatia, uma cardiopatia importante, miocardiopatia hipertrófica ou uma miocardiopatia dilatada. Então, aquele paciente tem um risco maior, a mortalidade deles é muito alta, ele entra aqui já naquele asa 4. Ok. Tá?
É paciente mais asa 4, asa 4, que é o paciente que tem uma mortalidade bem maior, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar, para vocês entenderem que existe a classificação americana, que vocês vão ver mais no dia a dia, é a classificação de Goodman. Ok, Certo? perfeito. Ó, basicamente, para vocês terem uma noção da avaliação pela anestésica, é isso. Então, o que é a função? É a gente ser clínico ao bastante para a gente saber se tem doença X, vou pedir tal exame. Se tem doença X não compensada, eu vou pedir exames mais avaliação do especialista. Para você saber estratificar, saber ter o máximo de informações possíveis para a gente conseguir fazer uma cirurgia de forma adequada e ter bom senso, que eu acho que é o importante. Então, você vê que a anestesia ela é muito ampla, né? O ato anestésico ele é muito simples. A gente não tem muitos procedimentos na anestesia, são procedimentos simples. Mas por trás desses procedimentos existe uma carga de informação e conhecimento que a gente tem que ter domínio disso tudo para a gente conseguir manter esse paciente estável e seguro durante a cirurgia, porque o paciente fica nas nossas mãos. Então a gente tem que fazer ele dormir e fazer ele acordar. É isso aí. Vivo e bem. Opa, tem alguma dúvida? Acho que não. Acho legal comentar também que a classificação do risco cardiovascular, a gente consegue fazer ela por um aplicativo no celular, né? Então fica super tranquilo, não precisa decorar nada. Exato, Hoje tudo você consegue fazer via telefone, né? Então o risco você, por scores de classificação que você tem no aplicativo, você entra, você faz, você consegue o valor, que é o valor o quê? Mortalidade. Então tudo que a gente estuda é para saber a mortalidade. Quanto maior a mortalidade, maiores os riscos, maiores as complicações e maiores são os cuidados. Então, acho que a informação maior que eu tenho que deixar para todo mundo é que a avaliação pré-operatória é o agrupamento de informações para ter segurança na cirurgia, na anestesia e para o paciente sair bem no pós-operatório. Perfeito. Então, eu queria agradecer mais uma vez, viu, doutor, a sua presença aqui, essa aula muito boa. E esse aí foi mais um podcast do CIT aí. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Valeu, tchau. Abraço, Agradeço o convite também. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido claro o máximo possível.